Olá, eu sou o William Faria, estou aqui para gravar mais um especial sobre o Brasileirão, o nosso terceiro aqui no Tabela Carioca. Já virou uma tradição. Só explicar um pouquinho das regras aqui no nosso programa. A gente começa falando, primeiro, sobre o time que foi campeão brasileiro no ano anterior, no caso, o Corinthians, e seguimos a tabela, né? E quando chega na 17ª, que foi o Curitiba que caiu, a gente vai falar do América Mineiro. 18º Internacional, 19º Ceará e o 20º time, o Paraná, os 4 que subiram para a elite do futebol nacional. Vamos começar com o Corinthians. Felipe, informações do Corinthians, por favor. Bom, o Corinthians vem com o Carille já mais consolidado, né? Ninguém esperava muita coisa do Corinthians no Brasileiro passado e o Corinthians acabou fazendo um primeiro turno histórico, disparando na liderança. Agora, o Corinthians tem alguns problemas a resolver ainda dentro do seu elenco, porque do ano passado para cá houveram algumas mudanças bem consideráveis. Por exemplo, na defesa, saíram o Pablo e o Guilherme Arana, chegaram o Henrique, ex-Fluminense, e o Sid Clay, ex-Atlético Paranaense. São jogadores que já assumiram a posição de titular, são titulares absolutos na equipe, mas eu acho que o mais grave é em relação ao ataque. A perda do Jô ainda é muito sentida dentro do Corinthians, tanto que obrigou o Carille a mudar o esquema tático, utilizar o Sheik, que é um jogador mais veterano, e vamos ver o que vai dar, porque no Campeonato Paulista ele conseguiu chegar até a final, mas a nível Brasileirão é outra coisa. Clérison, sua opinião sobre o que esperar desse Corinthians, que teve mudança também na sua presidência. Andrei Sanches está de volta, assumindo o cargo que ele ocupou até 2012, se eu não me engano, 2011. Minha expectativa é o Corinthians brigar lá em cima. O Corinthians continua com a mesma filosofia de jogo. O esquema defensivo do Corinthians é muito forte, mesmo com a perda do Pablo e Arana. É um time totalmente consolidado desde a época do Tite a manter aquele esquema do 4-2-3-1. Ele estava até então botando um 4-1, mas não deu certo, ele voltou. O problema do Corinthians vai ser o ataque. O Sheik não vai aguentar o ritmo de jogo do brasileiro. Ainda mais o Corinthians brigando com Libertadores e Copa do Brasil, logo mais. Então o Corinthians tem que correr atrás do atacante, já que o Casim não é esse cara que o Corinthians quer, que a torcida já está em cima. O Corinthians tem que correr atrás porque o jogo, muitas partidas, o jogo decidia o jogo. Então o Corinthians tem que correr atrás desse cara que faça o gol, que quando a bola chega ele bote dentro da casinha. Você acha que o Corinthians vai terminar onde? Vai brigar pelo quê nesse Brasileirão? Briga pelo G4. Eu não acho que ele vai brigar para ser o campeão, mas eu acho que no G4 ele aparece. Eu acho que briga por G6. Vamos ver aí que o Corinthians tem bastante desafios, né? E procurar atacante no mercado com poucos nomes e com pouco dinheiro vai ser um trabalho difícil do Corinthians. Vamos falar então do time que tem dinheiro, né? O Palmeiras, que contratou bastante no começo do ano, mudou de treinador também, algo que não é raro no Palmeiras, né? Fechou com o Roger e, por enquanto, parece que será com o treinador gaúcho até o fim do ano. O Roger, ele já assumiu isso publicamente, que ele gosta de assumir equipes para montar o time na pré-temporada, né? Ele não gosta de pegar um trabalho no meio do campeonato. E o Roger, ele tem uma briga boa no gol, tem 3 goleiros muito bons. E assim, é indiscutível, o Jailson hoje tem que ser o titular. O Jailson não tem nem 3 derrotas com a camisa do Palmeiras na história dele. Exatamente. Em relação ao sistema defensivo do Palmeiras, se a gente for parar para pensar e analisar, em relação aos outros sistemas de jogo, na parte ofensiva e no meio de campo, o setor defensivo talvez seja o mais fraco. E a dupla de zaga também não é a que todo mundo esperava que seria o titular, que eram do Dracena e Luan. O Felipe comentou sobre o sistema defensivo. Para o ataque, ou melhor, para a construção do jogo, o Palmeiras contratou bastante, né? Especialmente o Lucas Lima e o Scarpa. Scarpa que tá com um problema na justiça, mas teve a contratação do Lucas Lima, que talvez tenha sido a contratação mais impactante. Vem correspondendo com a contratação, recuperou o futebol que ele começou jogando no Santos, depois caiu. Tem um Keno também que tá comendo a bola, tá jogando demais pelo lado do campo do Palmeiras. Talvez o 12º jogador, né? Sim, e briga seriamente como titular ali pela esquerda com qualquer eventual lesão. Então ele tá pedindo passagem. O Roger não pode reclamar que não tem elenco para todas as competições. Isso ele tem. Ele tem fartura, né? Isso, fartura. No ataque tem o Keno, tem o Borja, que vem jogando bem. É um time recheado em todas as funções e características em campo. E toda essa fartura eu coloco o Palmeiras como candidato ao título? Favoritaço. Tem obrigação de ser campeão brasileiro ou pelo menos brigar por isso. Sim. Vamos então falar do Santos. Santos que tem algumas mudanças, perdeu o Lucas Lima para o Palmeiras, trouxe o Jair Ventura, né?
Foi uma aposta interessante do Santos e vai mexer um pouco com a filosofia. O Santos que tem uma filosofia de jogo muito ofensiva e o Jair, todo mundo sabe que o Jair é um cara conservador. O que você espera para esse Santos do Jair Ventura no Brasileirão? Pô, pelo que a gente tem acompanhado tanto em Campeonato Paulista quanto Libertadores, realmente quando ele joga fora de casa ele mantém esse método conservador, até porque ele tem um time muito jovem, bem rápido, então ele pode explorar esses contra-ataques muito bem. Mas, por exemplo, em clássicos como contra o Corinthians e contra o Palmeiras, ele mostrou um poder ofensivo muito bom. Eu acho que está sendo até uma prova para ele no Santos mostrar essa versatilidade, né, de que ele ficou muito marcado no Botafogo por ser um treinador defensivo e agora no Santos ele botar a garotada mais para frente. O Rodrigo pedindo passagem, hein? Sim, o Rodrigo. O Vitor Bueno começou o ano na reserva, todo mundo esperava que ele seria o substituto natural do Lucas Lima, e quem foi o Vecchio, e com o tempo ele percebeu que o Vecchio não estava aguentando o mesmo ritmo da garotada, e o Vitor Bueno passou a entrar nos jogos. Então, acho que no setor de ataque ele está muito bem resolvido, até porque tem o Gabigol. E o Gabigol é um jogador que, por mais que ele não tenha funcionado muito bem na Europa, tanto no futebol italiano quanto no português, pro nível brasileiro eu ainda acho que ele é um jogador que está acima da média. O Santos perdeu o Ricardo Oliveira para o Atlético Mineiro, perdeu o Lucas Lima e teve uma perda esse ano, uma perda sentida no time, que é o Bruno Henrique, que teve uma lesão grave no olho, levou uma bolada num jogo pelo Campeonato Paulista e ainda está sem previsão de volta, né? O que a falta do Bruno Henrique pode ocasionar na disputa, pelo menos no começo do Campeonato Brasileiro do Santos? Nesse momento, o Jair já esquematizou o elenco sem o Bruno Henrique. Não vai ser aquela perda como foi, por exemplo, a do João Paulo, logo perto de uma final, onde o elenco sente, onde o time sente. Então, o esquema do Jair vem sendo totalmente conservador, mas sabe lidar com aquilo. Você falou dos nomes como o Gabigol, o Vecchio, o Vitor Bueno. O Léo Cittadini também vem jogando muito ali naquele meio. Então, a falta que o Lucas Lima faria, no caso, para o Santos, vem sendo suprida pelo Léo Cittadini. E tem um outro jogador que chegou também e está fazendo muita diferença, é o Dodô, lateral esquerdo. Do Curitiba, muito, né? Ele sofreu muito com lesões e tal, e agora ele está jogando muito bem. O Jair, inclusive, está utilizando ele não como lateral, mas muitas vezes colocando ele como ponta esquerda, porque ele é um jogador que tem uma qualidade técnica muito apurada. Vamos falar então do time do Brasil, pelo menos nos 2 últimos anos. O Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, que foi campeão da Copa do Brasil em 2016, campeão da Libertadores em 2017, campeão da Recopa esse ano, está próximo de ganhar o título gaúcho que não vem há 6 anos, ou há 7 anos, e se manter o Renato Gaúcho, me parece, Felipe, um time para brigar pelo título brasileiro. É o time que pode tirar o título do Palmeiras, né? Por ter um trabalho consolidado durante todo esse tempo. Menos pelo nome, mais pelo que a gente vê jogar, né? Exatamente. E o mais importante, acho que a gente vê a saída de jogadores que foram importantes pro Grêmio, por exemplo, Pedro Rocha, depois da Copa do Brasil, do título da Copa do Brasil, o Fernandinho, depois do título da Libertadores, e ainda assim você continua com o Luan, você continua com o Ramiro, você continua com o Maicon, o Arthur, que foi uma grande revelação. Então, acho que esse trabalho contínuo também está sendo muito interessante de mesclar esses jogadores experientes que estavam encostados em outras equipes, dar confianças a eles e misturar com a garotada que está chegando. Qual o segredo do Renato Gaúcho? Olha, eu acho que muita gente está querendo saber. Verdade, né? É a fórmula da Coca-Cola, né? É a fórmula da Coca-Cola, muita gente está querendo saber. Eu condiciono a briga do título do time do Grêmio à permanência do Renato Gaúcho. Você também enxerga assim? Eu acho que o Renato Gaúcho caindo ou saindo, o time pode não brigar pelo título, ou perde o favoritismo? Não, acho que não perde o favoritismo. Tem um esquema de jogo consolidado já. O Renato Gaúcho, sim, é o destaque por fazer esse time jogar e fazer essa filosofia de jogo fluir, que é um time que se impõe, mesmo fora de casa, o que muitos times não têm hoje. O Renato, ele tem aquela coisa do boleiro, ele sabe falar com o jogador, ele tira o melhor do jogador. Os jogadores sabem qual é a função deles em campo. Então, caso o Renato saia hoje, eu acho que o Grêmio não tem tanto a perder. É como o Guardiola fez com o Barcelona. Depois que ele saiu, não deixa em terra arrasada. Já deixa o esquema de jogo, o jogador já entende qual a função dele em campo. Você quer saber um pouco mais sobre o Grêmio? Vamos ouvir então o Vinícius Lima, que preparou um material pra gente, vai falar um pouquinho sobre o Grêmio. O Grêmio começou o ano com muitas expectativas. É o último campeão da Copa Libertadores da América. Conseguiu ser campeão da Recopa contra o Independiente, o campeão da Sul-Americana, numa vitória um pouco sofrida, bem à la Grêmio. Parecia que o time não fazia uma boa campanha no estadual. Vale lembrar que também jogava com
com alguns reservas, muitos jogadores ingressavam dos juniores para o time principal e talvez por isso não fazia uma boa campanha nos pontos corridos. Mas conseguiu se classificar na 6ª posição, foi às quartas de final, ganhou do rival Internacional, começou a jogar o estadual com o time principal e conseguiu ser campeão. Havia muitos assédios para com o técnico Renato Gaúcho, não se ele ia ficar ou se ele ia para outros clubes, mas ele avisou que ficava. Já é um time que vem de um trabalho há muito tempo com o Renato, foi campeão da Copa do Brasil, Libertadores, Recopa e está fazendo uma boa Libertadores também agora este ano. Goleou o Monagas, havia empatado contra o Defensor e tem tudo para ser campeão brasileiro ou pelo menos disputar o título. É um time que tem uma defesa muito bem encaixada, jogadores como o Kahneman, o Jeromel, o próprio Marcelo Groy, que está em grande fase, e o cara principal do time, o Luan, que sempre resolvendo e decidindo os jogos para o Grêmio. Eu sou o Vinícius Lima, para o Tabela Carioca. Voltamos com o Tabela Carioca aqui especial. Gostou da participação do Vinícius? Excelente. Desculpa, eu perguntei pelo Santos. O que vocês acham que o time vai brigar? Não, né? Não perguntei. Então, o que você acha do Santos primeiro? Eu acho que o Santos briga para ficar entre 6º e 8º. Briga pela pré-Libertadores. Briga na parte de cima lá, no G4. G4. E o Grêmio? Também. Também G4? Também você? G4. Brigando pelo G4 e briga lá em cima pelo título brasileiro. Se o Renato ficar, porque vai motivar muito, vai ser o único título até então que ele ainda não conquistou. A permanência do Renato vai ser... Pra mim, se o Renato ficar, o Grêmio, pra mim, se coloca como principal adversário do Palmeiras na briga pelo título. Sim, concordo. Vamos então ao Cruzeiro. O Cruzeiro que tem as informações do Hugo Gervásio. Fala aí, Hugo. Cruzeiro vem de uma boa temporada. Em 2017, começou perdendo o estadual. O time veio regular no Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que tem o Mano Menezes como treinador desde o meio de 2016. Na Copa Sul-Americana, o time acabou saindo já na primeira fase, sendo derrotado nos pênaltis pelo Nacional do Paraguai, mas teve sucesso na Copa do Brasil, derrotando o Flamengo nas penalidades e conseguindo ser pentacampeão da competição. Lembrando que esse foi o 3º título de Copa do Brasil do Mano Menezes. Chegando em 2018, foi campeão mineiro, numa campanha sem derrotas. O clube sofreu apenas 2 gols na fase classificatória, derrotou o Atlético Mineiro na final. A expectativa para o ano, o foco está todo voltado para a Copa Libertadores, mas tem um elenco farto. O jogador contundido, Fred. Fred chegou com muita expectativa ao clube, né? O centroavante que foi bem no arquirrival Atlético Mineiro, mas acabou sofrendo contusão e só deve voltar a jogar no final de 2018. Rafael Sobis também é outro jogador de destaque. A expectativa é que ele substitua Fred como centroavante no time, mas também tem o Sassá e o menino Raniel, jogador da base, centroavante que também joga bem ali pelo ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe que joga bem a lá Mano Menezes, né? O time troca bem passes, triangulações, se fecha bem na defesa, é um time que toma poucos gols, porém está sendo diferente na Copa Libertadores. Já foram 2 jogos da competição. No primeiro, o time sofreu um 4-2 do Racing e empatou com o Vasco em 0-0 no Mineirão. Bom, esses foram os destaques do Cruzeiro. Hugo Gervásio, direto para o Tabela Carioca. Muito obrigado ao Hugo que trouxe as informações do Cruzeiro. O que esperar desse Cruzeiro? A diretoria do Cruzeiro contratou, mas jogou a responsabilidade também para a torcida, né? Enche o estádio, faz ou enche o estádio, ou se não, em abrir mais, a gente não vai ter como pagar o salário. Eu acho que o Cruzeiro tem um grande elenco, isso é verdade, tanto em quantidade como em qualidade. Chegaram alguns reforços interessantes, sim. Teve a volta do Egídio para lateral, que tinha sido campeão pelo Palmeiras. Teve o retorno do Dedé, que é muito importante, porque o Dedé tem uma qualidade técnica absurda. Eu acho que o Dedé realmente é um zagueiro de nível de seleção brasileira, quando ele estiver em forma. Mas acho que ainda falta um companheiro de zaga pro Dedé ali, porque o Léo, o Murilo ainda são jogadores que ainda são muito inconstantes, irregulares. Mas, no geral, do meio para frente, o Cruzeiro é uma máquina, né? Pena ter a lesão do Fred, porque muito se esperou, o investimento nele foi muito alto. Agora sem o Fred, as opções são o Rafael Sobis e o Sassá lá na frente. O Sassá que não pode contar muito com ele, né? Um jogador totalmente irregular, seu altos e baixos. O Sobis é um jogador que o Mano Menezes, por exemplo, não costuma usar, não gosta dele como nessa função de 9. Thiago Neves e Arrascaeta, qual será o papel deles dois nesse Campeonato Brasileiro?
comandar o Cruzeiro, principalmente o Thiago Neves. Apesar do Arrascaeta jogar com a 10, o jogo gira muito em torno do Thiago Neves. Eu acho que o Robinho também é muito mais importante. É um cara que faz a transição do meio pro ataque A perfeitamente. expectativa para esse Cruzeiro briga pelo quê no Campeonato Brasileiro? G4. Todo mundo para você vai brigar pelo G4? Sim, e aí, naturalmente, algum vai ficar no G5, no G6, no G7. Exatamente. Entendeu? Para você também G4? G4. Apesar de que tem um fator que o Mano, de todos esses, é o treinador mais retranqueiro. É o cara que, se ele estiver jogando um jogo decisivo em casa, ele prefere jogar mais atrás, não Prova se disso expor. foi a final da Copa do Brasil de 2017, lembra, Felipe? Exatamente. Falamos da final da Copa do Brasil de 2017, falemos do perdedor, falemos do Flamengo. O Anderson Rosa tem as informações do Flamengo. Enfim, Anderson, fala aí que eu sei que o garoto tem muito a dizer. Fala galera, vamos falar sobre um dos times mais badalados do Brasil, que é o Flamengo, né? Ano passado, o Zé Ricardo, bastante contestado, parte da torcida que já não conseguia entregar tanto de um elenco tão farto, saiu. Chegou o Rueda conseguiu até fazer um bom campeonato, um bom final de campeonato. O Rueda não conseguiu se manter, foi para a seleção do Chile e agora chegou o Capegiani no começo do ano. A expectativa era que os jogadores que chegaram no ano passado, como o Ribeiro, rendessem, né? Porque com o estadual, com a facilidade estadual, enfrentando os pequenos ou até mesmo nos clássicos, a expectativa era que o Flamengo ganhasse o título de carioca até com uma certa facilidade. Isso não aconteceu. Resultado, crise na Gávea, mais um ano de complicações no início do ano e mais um ano com trabalho interrompido do Capegiani, chegando agora o Barbieri. O Barbieri é um jovem treinador. Treinou o Guarani. Então o time de mais expressão do Barbieri é o Guarani. E já assumiu essa responsabilidade gigantesca de comandar um dos maiores times do Brasil e fazer esse elenco que a torcida exige muito. É um elenco que, por exemplo, quando pegou o Botafogo, 6 jogadores do Flamengo, 5 jogadores, já valiam mais do que todo o time do Botafogo. Então esse valor investido não é colocado em prática. Um grande problema que eu vejo desde o começo do ano e existente de outras temporadas é na zaga. O principal zagueiro do Flamengo ainda é o Juan. Ele não consegue acompanhar mais os outros jogadores no quesito físico. Então é uma lacuna ali o que o Flamengo tem na zaga. Nas laterais, o Flamengo tem problemas. No futebol brasileiro, a gente tem muita limitação sobre laterais. Então se você consegue um treinador que consegue fazer um bom esquema, que os laterais sejam exigidos defensivamente e consigam contribuir minimamente ofensivamente, eles vão render. Então a minha expectativa do Flamengo gera muitas dúvidas, porque é um time com potencial. A obrigação é chegar pelo menos na Libertadores com esse excesso de vagas, mas vem decepcionando bastante. E a expectativa é que esse time do Flamengo consiga render o esperado, o valor investido, e consiga pelo menos brigar novamente pelo título brasileiro, assim como fez em 2016. Muito obrigado ao Anderson, que trouxe as informações do Flamengo. Flamengo que vive um começo de ano turbulento. E o Flamengo deu bobeira, porque a gente falou do Renato Gaúcho há pouco, e o Renato até demorou um pouco para renovar com o Grêmio, porque eu acredito que ele estava esperando ali uma proposta do Flamengo, já que todo mundo sabia que o Rueda ia embora. E o Rodrigo Caetano preferiu pelo Carpegiani. Depois da chegada do Ricardo Lomba, vice-presidente de futebol, ele ficou indignado depois daquela eliminação pro Botafogo no Carioca e passou o rodo geral, fez uma reformulação. E, cara, eu particularmente gostei porque o cara que ele colocou no lugar do Rodrigo Caetano, o Carlos Noval, é um cara que tem muito tempo de Flamengo e é um cara que reformulou a base. Se hoje o time do Flamengo tem Lucas Paquetá, tem Vinícius Júnior, tem Jean Lucas, Lincoln, Viseu, deve a esse cara. E é um cara que, quando você está mostrando trabalho, nada mais natural do que se valorizar e crescer dentro do clube, né? E é o que aconteceu com o Carlos Noval. E agora o Flamengo procura um técnico. Pode ser que o Maurício Barbieri seja efetivado. É um treinador que nunca dirigiu um grande clube. E ainda mais chegar de cara a dirigir um clube como o Flamengo é complicado. O Flamengo que tem um pouco de tradição com treinadores que não tem fama, nunca treinaram outros times, mas que conseguem conduzir o time a títulos nacionais. Foi assim. Apostar nisso é seguro? Hoje eu diria que não, porque o Flamengo, a torcida tá carente de um grande título. Investe muito, mas não tem retorno. Sempre bate na trave com 2 vices ano passado. Um futebol pobre, né? Um futebol onde poderia render mais e não vem rendendo. Tem jogadores para isso. Tem jogadores para isso. Vê ele ainda totalmente soberano, achando que está tudo bem. Com aquele mesmo discurso. Muito media training. Isso, né? Então, por isso que o Flamengo quer um treinador que saiba falar com o jogador. O Flamengo vai brigar pelo quê? G4, não acredito G4, esse ano você que... também vai de G4. Não precisa nem perguntar mais, né? G4 de novo. G4 de novo. E eu não crio boas expectativas para
no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai focar muito na Libertadores, é o sonho. Então, esse começo de campeonato, se tudo der certo pro Flamengo na Libertadores, o Flamengo não vai... E só para complementar, se o Renato não vier ao Flamengo, eu acho que a decisão de efetivar o Maurício Barbieri é correta. Então vamos ter uma pequena alteração aqui no Tabela Carioca. O Felipe será substituído pelo Estevão. Eu serei substituído pelo Valdeir Militão. Então é isso, galera. Muito obrigado. Vamos aí, vamos sair, Felipe. Vamos sair. Senhores, vamos continuar agora o especial do Brasileirão. Como vocês podem ver, eu estou assumindo aqui agora a apresentação, né? Trouxe do meu lado o Estevão. E aí, como é que se sente substituindo o Felipe? Rapaz, missão difícil, o cara é Não é tão fera, difícil mas assim, eu vou tentar. Não é tão Prometo. difícil. Não é tão difícil. Já que tu começou, né? Vamos falar agora sobre o Vasco. O Vasco foi sétimo colocado, né? Quais são as suas expectativas e informações pro Vasco em 2018? O Vasco começou no ano de 2018 dando o que falar fora de campo, né? Com uma eleição presidencial que parecia que estava tudo resolvido já. Júlio Brandt já meio que se considerava o presidente, mas uma reviravolta aí deu cargo pro Alexandre Campelo, que assumiu o Vasco agora, mas parece que pode mudar, né? Porque acharam um HD aí com mais informações. Não falaremos sobre isso, porque... Mas vamos ver. O Vasco perdeu jogadores importantes, jogadores titulares, já perdeu o Anderson Martins para o São Paulo, o Nenê também foi para o São Paulo, o Matheus Vital e o Jean também foram para o Corinthians. Matheus Vital e Jean foram para o Corinthians, mas mesmo assim, com a galera que chegou, o Zé Ricardo conseguiu manter um padrão. Chegou De Sábato, chegou Eraso, que mudou a defesa, mas ele conseguiu manter um padrão de jogo no Vasco. Alguns jogadores que da defesa mudou, né? Agora o Breno tá machucado, tá fora. O Kelvin também tá machucado. Já não participou muito no passado, né? Segue machucado. O Kelvin tá machucado desde aquela partida contra o Corinthians. Fez ou vai fazer um ano de contusão, né? O lateral Ramon, que entrou, foi importante, segue machucado fora esse ano, né? Então expectativas que voltam pro início do Brasileiro para dar uma encorpada no time do Vasco. O time vem conseguindo, passou pela fase preliminar da Libertadores, né? Ganhou a primeira fase, na segunda fase, no caso, passou na terceira. Teve ali um susto, né? Que ganhou a primeira partida de 4-0, perdeu a segunda. Foi disputar nos pênaltis, o Martins Silva garantiu a classificação, pegando os pênaltis, né? Fez milagre. E agora no Carioca o time está disputando a final. Ganhou a primeira partida, quando o especial for, vamos saber quem é o campeão já, né? Mas, de qualquer forma, é um início até, acho que é acima um pouco do esperado, como você falou, do padrão de janeiro. Não tinha presidente, não tinha patrocinador. Estava ameaçada a participação do time na Libertadores, né? Nem passagem tinha comprado até então. Tendo tudo isso em vista, tudo que passou, as contratações, os jogadores que chegaram. Qual você acha que o lugar que o Vasco vai conseguir ali no Brasileiro? Eu acredito que o Vasco vai brigar entre os 10. Entre os 10, podendo concorrer a uma vaga na pré-Libertadores. Assim como foi ano passado. O time do Vasco ano passado, todo mundo achava que o time do Vasco ia brigar para não cair. Foi um time muito instável em relação ao técnico, né? Teve o Cristóvão, que saiu logo no início do ano, após a eliminação da Copa do Brasil. Chegou o Milton Mendes, que também... Entre os jogadores parecia que não tinha muito clima e tal. Se desgastou rápido. Depois daquela derrota pro Bahia de 3-0, ele foi mandado embora e deixou o time na 16ª posição. Foi quando surgiu os rumores, né, de que o Vasco poderia ser rebaixado pela 4ª vez, até que chegou o Zé Ricardo, né? E mesmo ele treinando um time que é o principal rival do Vasco, ele foi bem aceito pela torcida. Sim. Conseguiu fazer um bom trabalho e levou o time para Libertadores. Ele tá confiante você, Clebson? Nem um pouco. Não tá confiante? É mais pelo trabalho do Zé Ricardo. O Zé Ricardo, acho que ele conseguiu fechar o time. Não, concordo, mas o Vasco não tem peças o suficiente para manter uma regularidade no campeonato. Desculpa. O Vasco, ele precisa contar com... Não ter perda de jogadores nessa parada. Improvável. Até o principal jogador do Vasco, o Paulinho, apesar de ter 17 anos, é o Paulinho, e o normal é que ele saia na metade do ano. Sim, concordo. E o Wagner, que vem sendo o homem de confiança do Zé Ricardo no meio-campo, não tem a idade para aguentar todos os jogos seguidamente. Então, acho que vai ser difícil o Vasco brigar pela parte de cima. Se conseguir, vai ser um trabalho heróico do Zé Ricardo de novo. Então, o Vasco acho que briga para, no máximo, uma pré-Libertadores, se rolar entre o oitavo ali e ficar com a vaga de novo. Tendo passado o Vasco, a gente falar agora um pouco da Chapecoense, né? A Chapecoense que é com o Leonardo Abreu, vai trazendo informações pra gente. Bota na tela. A Chapecoense terminou em 8º lugar do Campeonato Brasileiro do ano passado.
garantido sua vaga na pré-Libertadores, porém sendo precocemente eliminado pelo Nacional do Uruguai. Foi vice-campeão do Campeonato Catarinense e também não se espera muito do time, visto a decadência e não muita contratação, em torno de 9º a 13º colocado. Muito bem dito, Léo. E aí, você, expectativa para a Chapecoense? Ano passado, eu particularmente achava que a Chapecoense seria a última colocada, não foi, acabou indo para a fase da pré-Libertadores. Não conseguiu se classificar para a fase de grupo, mas tem um ano aí à frente. O que vocês apostam? A Chapecoense não começou tão bem, né? O ano não faz um bom campeonato catarinense. E no Brasileirão, acho que também o time vai sofrer um pouquinho, vai ficar entre as 13ª, 14ª posição ali. Briga para não ficar entre os 4 da Série B. Tendo passado a Chapecoense, vamos falar agora um pouco do Atlético Mineiro. O Hugo Gervásio vai trazer informações gerais pra gente. Bota na tela. O Atlético Mineiro vem de uma temporada abaixo da expectativa. Começou 2017 com Roger Machado, sendo campeão mineiro, chegando no Campeonato Brasileiro partidas irregulares. Na Copa do Brasil, o time chegou às oitavas, mas foi eliminado pelo Botafogo. E na Libertadores também chegou às oitavas, mas foi eliminado pelo Jorge Wilstermann, já com o técnico Rogério Micali. Em novembro, mais uma mudança de técnico, e aí chega o terceiro. Oswaldo de Oliveira tira o time de uma situação que estava a 3 pontos da zona do rebaixamento e chega a quase classificação à Libertadores. Agora, já falando de 2018, o mesmo Oswaldo de Oliveira fez apenas 6 partidas pelo Campeonato Mineiro, né, e pela Copa do Brasil. Foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, até que ele se envolveu em algumas discussões com um repórter da imprensa mineira e acabou sendo demitido. E a partir de 9 de fevereiro, Thiago Largue chega para comandar a equipe e até agora vem dando frutos à equipe. A equipe mudou um pouco seu modo de jogar, aplicando mais velocidade, principalmente com o Luan pelo lado direito, Patrick também. Otero é um jogador que vem se dando muito bem pelo lado esquerdo. No Campeonato Mineiro de 2018, o Galo se classificou na 3ª posição, chegou à final do campeonato, perdendo para o Cruzeiro. A expectativa é de títulos para o Atlético Mineiro. O clube não disputa a Libertadores, né, mas tem a Copa Sul-Americana. Imagino que o clube vá investir mais no Campeonato Brasileiro, já que é um título que não é conquistado há muito tempo. O clube perdeu algumas peças, como Rafael Moura, Fred também foi para o arquirrival Cruzeiro, mas chegou o Ricardo Oliveira para substituir o Fred. Chegou jogadores também como Roger Guedes. O Roger, na verdade, foi envolvido em uma troca com o Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha, o lateral, foi para o Palmeiras. E o Atlético tem um bom elenco, só precisa ainda de um substituto para o Ricardo Oliveira, né? Já que o Rafael Moura foi para o América Mineiro. Esses foram os destaques do Atlético Mineiro. Hugo Gervásio, direto para o Tabela Carioca. Tendo passado todas as informações do Hugo, como você vê o Atlético Mineiro para esse Brasileiro 2018? Eu vejo como um time que vai brincar pela metade da tabela. Metade da tabela? Metade da tabela. O Atlético pode caminhando o título mineiro, mas não vejo ele com força para brigar com o pessoal lá de cima, como Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Santos. Atlético Mineiro que tá sem técnica depois que demitiu o Oswaldo Oliveira. Sim, não. Tá. Oswaldo de Oliveira, o treinador interino, mas eles têm que reconhecer o trabalho do interino. Tudo bem. Chegou numa final onde era muito. Não era cotado. Eu discordo um pouco de você, porque em Minas, se o Atlético não chegar, já é um pouco alarmante, né? Mas o treinador é um treinador interino. Dizem que depois da final, lembrando que esse vídeo está sendo gravado antes do segundo jogo da final, com o título ele pode ser efetivado, mas até então ele ainda é um treinador interino. E ganhando bem o primeiro jogo do Cruzeiro. E para você, Stefan, como é que vai ser o ano do Atlético? Acho que vai ser um ano regular, não vai ser um ano excelente, mas o Atlético tem bons valores, né? O Vitor, que já está há um tempo no time, o Otero que está começando uma grande temporada. Voando, dando muitas assistências e gols. E o Ricardo Oliveira, né, que mesmo com uma certa idade já tá lá sempre para conferir os golzinhos dele. Tá ali, exatamente. Agora vamos chegar no Botafogo. Botafogo, que vai ser aqui com o Clebson. Faz panorama do Botafogo para 2018, Clebson. Panorama do Botafogo começou com a saída do Jair. Isso, para muitos botafoguenses, foi bom e para muitos foi ruim. Colocaram o Felipe Conceição, que vinha do famoso Tigrão. Ele não tirou nada do Botafogo. Ele praticamente não deixou imagem nenhuma. O time entrava em campo
não tinha qualquer desenho padrão tático nenhum. Tanto que você for ver o scout, o Botafogo não tocava 400 passes. Realmente o Tigrão, ele conseguiu um feito, eu diria até bastante grande, que ele foi demitido em 2 meses. 2 meses de trabalho. E aí, com a chegada do Valentim, em 1 mês de trabalho, ele conseguiu fazer mais do que a gente esperava do Valentim. O bom Felipe, ele me lembra o Barroca, acho que ele devia ter efetivado. De primeira, mas de primeira. Na saída do Tigrão, acho que não tinha por que eles falarem assim, eu errei. Não, agora que eu errei, eu vou efetivar o Barroca, porque ali já deveria ter sido o Barroca. Foi um bom nome que o Botafogo achou. A forma do Botafogo jogar foi mudada, reformulada, da água pro vinho. E te agrada o estilo de jogo do Botafogo agora? Me agrada. Você vê o Botafogo do Jair jogar. Isso que eu ia falar agora. E te agrada mais que o Botafogo do Jair? O do Valentim, mas apesar do Jair ter tido nomes melhores no elenco. O Valentim já não tem tantos nomes. Conta hoje com o Renatinho no meio campo, que vem jogando muito bem. Ficou tempo machucado, tá entrando no time agora. Mas vem jogando muito bem. Perdeu o principal jogador, que foi o João Paulo, né? Numa contusão. Infelizmente. Você acha que vai fazer muita falta pro time brasileiro, João Paulo? Faz bastante falta. Tu consegue ver o time do Botafogo disputando o brasileiro ou a Sul-Americana com chance de... Não vou nem dizer o título no brasileiro, mas uma Libertadores e quem sabe um título na Sul-Americana? O Botafogo, pra como começou o ano, ele brigar pra não cair ou brigar pelo meio da tabela já é o suficiente. É pro torcedor comemorar. Sua expectativa, então, de colocação pro Botafogo? Entre 8º e 12º. Estevão, pra você, o Botafogo vai ficar em qual posição ali no ano? Entre 10º e 11º. Muito obrigado pela sua participação, Cleber. Muito obrigado, eu sei que foi uma honra pra vocês. Muito bom. Pode ser despedido também do Estevão. Vamos ter agora uma nova substituição. Dá uma pausa na tela aí, Felipe. Voltando aqui, nova substituição no programa, né? Agora estamos aqui com Marcos Marcial ou Marcos Vinícius? Marcos Marcial. Vinícius aí tá em... Acho que não. Pode olhar pra mim, no mercado, né? Pode olhar pra mim, não mordo não. Tudo bem? Prazer estar com vocês, galera do Tabela Carioca. Vamos lá falar um pouquinho agora do Atlético Paranaense, né? Furacão. O estadual é um pouco irrelevante para o Atlético Paranaense, então a gente não pode se pautar muito por ali, porque ele usa sempre o time sub-23, né? O time da base. Mas falaremos do Campeonato Brasileiro. Como é que você viu o Atlético Paranaense chegando pro Campeonato Brasileiro de 2018? Sim, pro Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Atlético vai estar ali disputando no meio da tabela. Creio que ali brigando por uma vaga não no G6, mas uma vaga na Sul-Americana. Sul-Americana, ele fala. O Atlético Paranaense flertou com alguns treinadores no começo do ano. Deu como certo ali o Seedorf. Acabou que não aconteceu o Seedorf. E aí veio o Fernando Diniz, que já tinha fechado com o Guarani. E aí quando teve a proposta do Atlético Paranaense, cancelou o contrato lá, puxou as coisinhas dele e viajou lá pro Paraná. Como é que você vê o Fernando Diniz? Você acredita que essa primeira chance dele num time de primeira divisão, que ele pode ter um bom trabalho? Sim, é um treinador que, com a proposta de jogo um pouco diferente dos demais treinadores, eu creio que tem tudo para se dar bem no Campeonato Brasileiro. A gente está precisando de mais de técnica, porque hoje em dia tem uns caras que ou é retranqueiro, ou então que vai sair alguém que faça diferente, né? Exato. Concordo. E você, Estevão? O que você espera do Atlético Paranaense e o sobre Fernando Diniz? O Atlético Paranaense há muito tempo não vem aparecendo muito lá em cima na tabela, né? A gente lembra que o Atlético Paranaense já disputou final de Libertadores, né, contra o São Paulo, e hoje fica ali no meio da tabela. Eu acredito que esse ano vai ser assim também. Tem a Arena da Baixada como a sua maior força, né? A sua torcida joga bem em casa, mas eu acredito que não vai chegar tão longe no campeonato, não. Meio da tabela. Bruno vai trazer informações pra gente do Atlético Paranaense, né? Bota na tela. O Atlético Paranaense, apesar de ter feito uma boa Libertadores no ano passado, passando para a segunda fase, terminou em 11º do Campeonato Brasileiro. Com isso, não conseguiu classificação. Jogará a Sul-Americana esse ano e vem com um elenco bastante forte e integrado, com a adição do novo técnico Fernando Diniz, que foi campeão do Campeonato Paranaense desse ano, com o time sub-23. O time profissional ainda só jogou um jogo esse ano e foi a vitória sobre o São Paulo na Copa do Brasil por 2-1 na Arena da Baixada. O time está bem sólido e deve terminar em torno de 7º a 10º lugar. Muito bem dito pelo Bruno. Falaremos agora então do Bahia, um Bahia que tem um grito que eu gosto muito. Bora Bahia!
Vocês completam aí. Como é que você vê o Bahia para essa temporada, Marcos? Sim, o Bahia, ele tá nos campeonatos regionais, no caso, a Copa do Nordeste, ele classificou em primeiro no seu grupo para fase de mata-mata, pega o Botafogo da Paraíba nas quartas de finais e também é finalista do Campeonato Baiano. Venceu o primeiro jogo contra o Vitória em casa por 2-1. O próximo jogo é no próximo domingo. Quando o vídeo sair, vamos ter o campeão, né? E assim, os destaques do Bahia para o Campeonato Brasileiro, primeiramente, ter mantido o técnico que foi campeão ano passado, o Guto Ferreira, foi campeão da Copa do Nordeste no último ano. Também foi campeão pela Chapecoense Catarinense em 2016. E o destaque do jovem meia Vinícius, tem 7 gols marcados e 8 assistências. Isso é velho conhecido aqui do Rio de Janeiro, né? Jogou pelo Fluminense, já teve também lá no Atlético Paranaense. Foi quem, entre aspas, causou a confusão lá, que fez a dancinha. Fez aquela dança. Que já falou que se fizer gol ele não vai comemorar. Não vai Teve aí um aprendizado. E qual foi você, a expectativa posição para o Bahia nesse campeonato? Ano passado ele ficou em 12º, eu acho que ele deve ficar numa posição intermediária novamente. Ninguém vai cair nesse programa. Não. Até agora os comentaristas, só um teve coragem de dizer que um time ia brigar para cair. Daqui a pouco daqui a pouco chega os que vão cair. Calma, daqui a pouco chega. Tá cedo. O Bahia ano passado até meio que chegou a empolgar um pouquinho, né? Chegaram a falar de Libertadores. Carpegiani, né? O Carpegiani, que agora tá sem emprego de novo. Mas é isso, o Bahia chegaram a pensar que o Bahia poderia chegar numa Libertadores, mas o time ficou ali no meio da tabela. Tem bons jogadores, né? Tinha o Regis, René Júnior. Tá no Corinthians agora. O goleiro Jean tá no São Paulo. Perdeu muito, mas é isso, o Bahia fica ali no meio da tabela ali. 12º, 13º. Vamos ter uma nova substituição, elenco estrelado. Pausa na tela. Estamos de volta aqui, mais uma substituição. Na verdade, agora futsal, né? Porque saiu e volta. Goleiro Linha. Goleiro Linha? É. Não, mas goleiro só que o time tá perdendo. O time aqui só ganha, Felipe. Aqui o time só ganha. Voltamos agora para falar sobre o São Paulo. São Paulo teve um ano conturbado no passado, né? Precisou da ajuda do Profeta para levar o time do rebaixamento. Sim. Mas esse ano o Profeta foi embora. Ou seja, volta a penúria do ano passado ou não? Vai ter solução? Eu acho que volta sim, porque não é de agora, né? É uma coisa que já vem acontecendo há bastante tempo no São Paulo. O planejamento inicial é muito ruim. Ano passado não caiu realmente porque o Hernani chegou e fez o futebol de outros jogadores como o Petros e o Lucas Prato crescer também. E o Marcos Guilherme também foi um jogador que entrou muito bem no time de São Paulo. Mas esse ano já trocou de treinador, né? O Dorival caiu. Aí o Jardim assumiu o time por 3 jogos, depois chegou o Diego Aguirre, que tem uma filosofia de jogo completamente diferente. Já também que não era prioridade, ficou naquela coisa ali, vai ser esse, vai ser aquele, vamos com A, com C. Exato. Eu acho que o elenco do São Paulo foi muito mal montado. O São Paulo quis se aproveitar de algumas situações de mercado. Eu falar agora, você falou de São Paulo, fala sobre as contratações, as principais contratações. Sim, pelo menos. Chegaram o Nenê, o Anderson Martins, do Vasco, o Diego Souza. O Diego Souza chegou com a ambição de disputar a Copa do Mundo, mas ele veio com um pensamento errado e acho que muito influenciado pela diretoria do São Paulo de que ia ser o grande substituto do Gabriel Jesus ou do Firmino na Copa. Chegou com a 9? Tinha que chegar com a 9 para substituir o Lucas Prato. E tem uma outra questão, né? Porque já tem o Cueva, já tem o Jusilei, Petro, são todos jogadores muito pesados. Fica um time muito lento. Sim, é um time de muita posse de bola. É difícil imprimir velocidade. E até tem jogadores ali que conseguem fazer essa jogada, mas não é o time titular, e tem menos gabarito, a gente pode dizer assim, né? Exato. Por exemplo, o Marcos Guilherme e o Valdívia, quando jogam, eles dão muito mais dinamismo ao time de São Paulo. O Valdívia também que chegou bem, né? Chegou bem. Ele tá conseguindo recuperar o futebol que ele apresentou no Internacional. Isso, teve a contusão no Atlético, conseguiu jogar, né? Isso. E aí agora tem alguns jogadores da base também que estão jogando bem, como o Lisieiro, tomou conta do meio campo, o Petros acabou indo pro banco. Tem o bom Militão. O Militão, né? É parente? Já vá. O Militão, ele vem jogando como lateral, mas eu acho que ele atua melhor como zagueiro. Eu até acho bom um jogador que consegue fazer várias funções, mas com cuidado, porque quem faz tudo não faz nada. E se esperava muito desses jogadores que chegaram, Diego Souza, Nenê, Anderson Martins, e só o Nenê titular. E acho que o São Paulo também comete um erro do ano passado e dos anos anteriores, que é saídas e chegadas de jogadores ao longo da temporada. Troca demais elenco. O São Paulo é uma bagunça. O São Paulo, que sempre foi um exemplo de administração. A grande verdade é que o São Paulo está sendo comandado por conselheiros
organizados e por torcedores organizados. Sua posição pro São Paulo? 12º, por ali. 12º por ali? E pra você, Marcos? 13º, só pra fugir um pouco aqui, porque em 12º já tem um monte aí. Tem muito, né? Tem muito já. Vamos falar agora sobre, então, o Fluminense. Fluminense, as informações vão ser com o Leonardo Diegues. Bota na tela. O Fluminense terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado na 14ª colocação e esse ano começou tropeçando, sendo precocemente eliminado pelo Avaí na Copa do Brasil. Porém, a torcida começou a ficar um pouco mais otimista porque o time venceu a Taça Rio desse ano, teve a melhor campanha, foi o melhor ataque e a defesa menos vazada. O Abel Braga tem muito nisso, ele conseguiu arrumar um pouco mais o time, conseguiu dar uma identidade, uma cara nova ao time, que tem um elenco limitado. Por conta disso, a diretoria está indo atrás de reforços, está aí o Kleber Gladiador é o nome, o zagueiro Luan Pérez da Ponte Preta também é outro nome, cotado aí para vir para o Fluminense. Também temos um destaque aí para falar do Fluminense, que é o Pedro, está assumindo aí o lugar deixado pelo Henrique Dourado, é o artilheiro do clube, por enquanto, aí 7 gols em 17 jogos. Também tem o Ayrton Lucas e o Ibanez, que vem muito elogiado aí pelo Abel e pela torcida. O Fluminense aí, por conta desses problemas de diretoria, de ter o elenco limitado, deve brigar aí pelas últimas vagas na Sul-Americana, lá entre a 10ª colocação e a 14ª. Então, essas são as informações do Fluminense. Leonardo Diegues, para o Tabela Carioca. Obrigado, Diegues, pelas informações. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre o Fluminense, né? Temos agora um novo integrante com a gente, Anderson Rosa. Prazer estar aqui, mais uma análise. Tudo bem? É estilo, né? Aqui com o Marcos, também não é moda. Tem que cumprimentar pra galera ver que o elenco tá unido. Tá unido. Se quiserem botar dinheiro aqui no Tabela, vai ficar mais unido ainda. Apesar do comentarista cortar o apresentador, o elenco tá unido. Falar um pouco sobre o Fluminense, já que você tá estreando, comece. O Diegues passou informações da gente pro Fluminense. Suas expectativas pro Fluminense no ano, no brasileiro, aliás. O Fluminense começou com um cenário muito ruim. Na Taça Guanabara também foi muito mal. Fez uma boa partida na Copa do Brasil. Fez uma boa partida contra o Flamengo, mas logo depois tomou de 2-1 aqui do Avaí. Um campeonato que o Fluminense poderia avançar um pouco mais para render um dinheiro pro clube que está precisando, o Fluminense já perdeu. Aí chegou no Clássico, justamente contra o Botafogo, aproveitou as chances que teve. O Fluminense é um time rápido, principalmente no ataque. Para você ter uma ideia, o principal jogador do Fluminense no ataque é o Marco Júnior, que sempre foi um jogador bom, de boa qualidade, mas muito inconstante. Ele nunca conseguiu confirmar o que se esperava dele na base. Na temporada passada, Marco Júnior era um jogador que a torcida queria ver longe do clube. Sempre ficava na reserva. Muito difícil de ser titular. Mas aí, por exemplo, o Ayrton Lucas, que foi um jogador que teve empréstimo, veio da base do Fluminense, é um jogador que surgiu bem. O Fluminense tem uma diretoria que é muito criticada. O Fluminense dispensou alguns jogadores por meio de mensagem no site. Bizarro. Então o Fluminense está pagando por jogadores que não está utilizando, está gastando um dinheiro onde poderia ter feito um acordo melhor. Poderia ter feito um acordo melhor. A situação do Scarpa. A situação do Scarpa. O Scarpa não teve uma conversa. O Scarpa queria um contrato de 2 anos de empréstimo com o Palmeiras. O Fluminense foi lá, brigou, estava atrasado, brigou que só queria 1 ano de empréstimo. Ao invés de aproveitar a possibilidade de tirar bons jogadores do Palmeiras, não fez isso. Mas chegou um momento que ele quis vir pro Fluminense. Só que o Fluminense não mostrava certeza. Queria o Scarpa, queria negociar por um valor alto, achava que não perderia o jogador e acabou de mãos atadas, né? E agora o Palmeiras não tem tantos jogadores que serviriam para resolver o problema do Fluminense. Então faltou essa gestão. Então esse é o time que eu aponto para o rebaixamento. Completando sobre a diretoria, é complicado porque eu vejo que a torcida age muito como torcedor. Não tem aquele profissionalismo na parte da gestão. Então, o fato foi as demissões que o Anderson citou via mensagem. Exato. E aí o Cavalieri deu uma entrevista, o jogador estava chateado. E aí a diretoria fez uma coletiva para dizer que sim, erramos, dizer que fizeram errado, mas aí os jogadores já estavam irritados com esse processo. E aí aquela questão de processo, briga trabalhista, impede mais jogadores de receber. Pior a renda. E é uma bola de neve que vai sair por aí. Fluminense, como é que você viu o trabalho do Abel? O Abel teve aquele problema familiar do filho dele que faleceu ano passado. Após isso, teve, por muita gente, uma comoção por parte da torcida, né? Que as pessoas até tinham um pouco de, não vou dizer medo, mas cautela para criticar o Abel. Irritou demais uma parte da torcida. Muita gente queria ele fora do time esse ano. Como é que você viu o Abel? Tem ido bem, o Abel não tem ido bem, você trocaria o Abel, vai com ele? Como é que você vê essa questão? Sim, eu não trocaria o Abel porque eu creio que ele está tirando leite de pedra. Como ele está com essa dificuldade no elenco, ele perdeu algumas peças importantes, ele está tendo que
atuar com a molecada, ele chegou ao título da Taça Rio. O Abel, para o Campeonato Brasileiro, se não reforçar o time, não vier as peças de reposição com mais rodagem para encorpar esse elenco, eu concordando com o Anderson, acho que o Fluminense sim é um dos candidatos ao rebaixamento. Você acha que o Fluminense vai ser rebaixado então? Creio que sim. Eu acho que se o Fluminense cair vai ser em 17º, porque tem muito time complicado, tem time ruim ali. O Fluminense vai ficar em 14º, 17º. É o máximo que o Fluminense vai conseguir no Brasileiro, com esse time. Vamos avançar agora então ao esporte. O Nordeste é com o William, que o William tem muitos parentes lá. Bota na tela o William Faria. Fala galera do Tabela Carioca, eu sou o William Faria e estou aqui para falar um pouco do esporte. O esporte que começou o ano muito mal, foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, mais precocemente do que ele, só o Botafogo, que foi na primeira, o que não deixa de ser uma vergonha pro esporte, time que tinha uma pretensão de chegar pelo menos às oitavas, até porque o clube não conta com um orçamento muito grande. E a Copa do Brasil dá premiações cheias, então qualquer fase seria bem-vinda para os cofres do clube. O clube que tem poucas referências técnicas de seu time. A principal delas, o Marlone. Jogou no Vasco, jogou no Fluminense também. Vai tentar conduzir esse time a fazer um campeonato pelo menos tranquilo. Algo que eu não aposto. Aposto no esporte suando um pouco para não cair para a segunda divisão. No banco de reservas tem a volta do Nelsinho Batista, Nelsinho que passou pelo Japão durante muito tempo da sua carreira, construiu uma carreira vitoriosa no país asiático e agora volta para concluir seu trabalho como treinador. Nelsinho Batista, que foi campeão com o esporte em 2008 da Copa do Brasil, a torcida tem muita admiração por ele. Então vai ver como o esporte vai se comportar nesse Campeonato Brasileiro. As perspectivas não são as melhores, mas o time tem a força da sua torcida, a força do seu estádio. Então é isso, o esporte vem para o Campeonato Brasileiro com preocupações. William Faria para o Tabela Carioca. Obrigado, William, pelas informações. É a nova mudança aqui, porque eu gosto de girar o elenco. O esporte agora, né? O William passou as informações pra gente do esporte. Esporte que foi recentemente declarado campeão de 87, eu podia passar assim. De novo? Não, mas acabou os recursos agora. Agora acabou. Acabaram os STF recursos. bateu o martelo lá, né? O esporte é o campeão de 87. E dito isso, vamos lá. Expectativa pro esporte. O esporte começou muito mal o ano, né? O time que não chega na final do Pernambucano tem algo errado, porque o Campeonato Pernambucano com o Náutico na terceira divisão, Santa Cruz também penando, é bem complicado. Tinha o Diego Souza e tinha o André, achou que poderia segurar mais uma vez, o Richelli também, mas não conseguiu. Os jogadores forçaram a saída. E uma das políticas do esporte, antes desses jogadores, de jogar o campeonato estadual e mesmo assim conseguir um resultado bom e chegar no brasileiro e contratar. Eu vejo a diretoria do esporte bem perdida nesse aspecto. O treinador é o Nelsinho Batista, né? Isso. É um técnico experiente que foi campeão da Copa do Brasil. Mas eu não sei até que ponto ele vai aguentar a torcida pressionando, porque o esporte é aquela torcida que antigamente ficou muito tempo sem ser protagonista. Mas depois que ele ganhou a Copa do Brasil, ele se acha o maior do Nordeste competindo com os times do Sul. Então é uma torcida que vai cobrar. E já começou mal. O estadual foi eliminado na Copa do Brasil. Nos pênaltis em casa, estava ganhando e tomou um empate no finalzinho, foi para os pênaltis, foi eliminado. Dito isso, sua expectativa de colocação? A minha expectativa é outro rebaixado. Estevão, você sobre o esporte? O esporte que ano passado chegou a empolgar, né? O time brigou pelo G6, o time do Luxemburgo. O bom Vanderlei Luxemburgo chegou lá em cima. Há quem diga o contrário, mas enfim, o esporte brigou por vaga na Libertadores, mas quase foi rebaixado, né? Se não fosse Curitiba, perdeu o Diego Souza, perdeu nomes importantes. Eu acho que não tem time para segurar um Campeonato Brasileiro que é longo. Dito isso, vamos agora ao Vitória. O time baiano está na final do Campeonato Baiano, né? Também é com o William. Bota na tela o William Faria. Salve, salve, galera do Tabela Carioca. Eu aqui de novo, William Faria, para falar do Vitória. O Vitória que escapou do rebaixamento no último segundo. Escapou contra o Flamengo. Flamengo que será adversário do time de Salvador na estreia do Campeonato Brasileiro, o jogo sábado às 19 horas. Vamos falar um pouco desse time do Vitória. O Vitória que vem com uma espinha dorsal bem parecida com a do ano passado. Tem no meio de campo o William, nome de craque, não se esqueçam disso. E no ataque o Neilton. Neilton que já teve passagem pelo Botafogo, uma passagem bem sólida. Depois saiu, foi pro São Paulo, não conseguiu jogar bem, mas no Vitória tá conseguindo construir uma carreira de relativo sucesso. O Vitória que perdeu o Campeonato Baiano para o seu principal rival. Acabou sendo derrotado pelo Bahia nos 2 jogos, o que sempre causa uma turbulência. A gente enfatiza que campeonato estadual é para ser relativizado a sua importância, mas em algumas capitais ele dita demais o que será o início de Campeonato Brasileiro dos times. Na Bahia não é diferente. Então é aguardar o que esse Vitória pode proporcionar ao seu torcedor. O treinador foi mantido, é o mesmo do ano passado, o Wagner Mancini, que já tem uma identificação e que está suspenso por causa daquela confusão
no Clássico da Paz, que terminou com 300 mil expulsos. Esse é o Vitória pro Campeonato Brasileiro, um Vitória que brigará certamente para não cair e que precisa manter a sua porcentagem de vitórias um pouco maior dentro de casa. É isso aí, galera. Continue curtindo o Tabela Carioca. Eu sou o William Faria e até a próxima. Obrigado, William, pelas informações do Vitória. O Vitória, a gente vai falar aqui um pouquinho mais rápido, acelerar um pouquinho, que já estamos no final do especial, né? Vitória, expectativa... Outro candidato a rebaixamento. Rebaixamento também? Também. Vitória perdeu o Trellis, perdeu o Chiesa. Só que eu vejo uma diferença. O Wagner Mancini é um treinador que já está desde o meio do ano passado lá. Então o Wagner Mancini conhece tudo lá do Vitória. Investiu bastante ano passado, não deu resultado. Esse ano dispensou alguns jogadores. O Vitória sempre tem uma boa base. Começa a apostar de novo nisso. Rebaixado. É candidato a rebaixamento. Pra você, Estevão? Rebaixado também. Também candidato a rebaixamento? Vitória. Quase foi ano passado também, né? Mas no finalzinho ali, conseguiu. Curitiba... Com os dedos de Rodrigo. Mexeram, né? Na vaga da Libertadores entre Flamengo e Vasco ali, né? Dito isso, vamos agora ao América Mineiro com Hugo Gervásio. Bota na tela. Sobre o América Mineiro, é bom a gente resgatar um pouco dos últimos anos do Coelho, né? Em 2016, o clube foi campeão mineiro, aí no meio do ano assume Anderson Moreira. E a partir daí o clube se saiu bem. Em 2017, foi eliminado na Primeira Liga, sem nenhuma vitória, já na fase de grupos. Também teve uma eliminação precoce na Copa do Brasil, mas a equipe foi campeã da Série B do ano passado, né? Iniciou 2018 jogando bem no Campeonato Mineiro, acabou na fase classificatória, na segunda posição, na frente, inclusive, do Atlético Mineiro. O time tem algumas boas peças, como Rafael Moura, Mateuzinho, que é um atleta de 20 anos, foi considerado pela revista 442 o 14º melhor jogador do mundo, sub-20, porém o jogador sofreu uma lesão grave no joelho e vai passar um bom tempo ainda em recuperação. O clube aguarda a sua volta, né? Tem algumas outras peças interessantes também, como o Giovani, lateral esquerdo, que pertence ao Fluminense. E a expectativa nesse ano de 2018 é fazer uma boa Série A. Muitos imaginam que o Atlético seja um clube para ficar ali entre meio de tabela e um pouco abaixo da tabela, mas o clube tem um elenco com jogadores experientes. Já citei aqui o Rafael Moura, também tem Gerson Magrão, tem Rui Norberto, o lateral, e isso pode acabar prevalecendo em alguns jogos, né? Então o clube já tem um padrão, o time já tem um padrão já há um tempo, já tem um modo de jogar, isso pode acabar pesando. E o time pode até buscar, talvez, ali uma classificação na Libertadores. Sul-Americana provavelmente vai acontecer. Mas já que a Libertadores agora parte de um G6, pode ser que o clube almeje essa expectativa, essa posição. Hugo Gervásio, direto para o Tabela Carioca. Obrigado, Hugo, pelas informações do América Mineiro. Estou aqui de volta com o Marcos. Foi uma pausa para o café? Foi aquele cafezinho, né, de praxe. Vamos continuar. O América Mineiro, essa expectativa para o América, para o Coelho de Minas. Rebaixamento, vai conseguir se manter na primeira divisão, o time que vem da segunda, né? Rebaixamento. O América Mineiro que no estadual, né, teve muita polêmica com o presidente reclamando que o time era injustiçado, que tinha um complô lá, que o América Mineiro tem que sair de Minas. Sair de Minas? Você não viu? Que o time não pode jogar, não pode jogar o campeonato lá, que o América Mineiro tem que sair de lá, porque é um complô contra o América. Sabe qual é a novidade no América Mineiro? Qual a novidade? Subiu e não foi com o Givanildo. É o trabalho do Anderson Moreira, que tá desde quando caiu, ganhou alguns pontos, o time do Anderson, ele já sabia que ia ser rebaixado, então ele montou o time para a Série B, fez uma boa Série B, não tem presença de público, mas o América Mineiro tem o seu lar, né? Tem o seu campo, ele está acostumado. Eu vou sair um pouco da rotina do rebaixamento, eu acho que o América Mineiro vai continuar na primeira divisão. Contratou um centroavante que faz gols, o Rafael Moura. É um time que também trabalha bem a base, revela bons jogadores, tem uma zaga firme. Eu acredito que o América Mineiro vai continuar na primeira divisão. Vai ficar em 15º, 14º, não vai cair. Não. Temos um Internacional, bom Internacional de Porto Alegre, também voltando da segunda divisão. Troca de técnico toda hora. Tu espirra o Internacional, troca de técnico. É outro time que vem com a administração muito confusa. O torcedor atlético do Internacional deve estar vivendo um drama, porque vê toda hora o Grêmio ganhar um título e o Internacional caindo cada vez mais. Deve ser muito difícil isso. Sua expectativa de posição pro Internacional, como é que você vê o time? Pro Inter eu aposto ali na parte do meio da tabela também. Sul-Americana, no máximo ali beliscando um 7º lugar. Ali na parte do meio. Eu acho que se chegar até um pouco mais em cima da tabela, eu acho que não chega a disputar. O nome do treinador agora é Odaí. Odaí, né? Odaí Helma é o treinador. Odaí Helma que após perder pro Grêmio na semifinal. Eu acho até estranho de não ter demitido depois dos recentes. A questão de falta de opções no mercado também, né, Valdeir? Também tem isso.
Dito isso, como é que você viu o Internacional? Eu vejo o Internacional. O D'Alessandro, mesmo com 38, 39 anos, é um jogador que ainda chama a responsabilidade, que tenta fazer a diferença. Tem bons atacantes, mas não consegue render. Só para exemplificar, você falou do D'Alessandro, após a derrota pro Grêmio, um garoto do Internacional estava dando uma entrevista, o D'Alessandro foi lá e falou, não, o mérito da entrevista, somos nós, principais jogadores. Chama a responsabilidade pra ele ali. Você acha que é importante no Campeonato Brasileiro ter um jogador, um time precisa de um jogador que... É importante, mas eu vejo com muita tristeza o cenário do Internacional, porque apesar de ter bons atacantes, esses atacantes não conseguem se consolidar. E a bola não chega no ataque, porque é um meio de campo que não tem tanta qualidade assim. As laterais do Inter não são boas, a zaga também não consegue se consolidar. Eu vejo com muita preocupação o Inter e eu acho um candidato a rebaixamento. Bota na tela, o Vinícius vai trazer informações pra gente. O Internacional começou o ano com algumas desconfianças. A torcida ainda tinha um pouco de receio com esse time e começou o gauchão sofrendo um pouco com a sua defesa, que tomou alguns gols bobos. Porém, o técnico Odair Hellmann parece ter consertado um pouco isso, ter dado equilíbrio ao time do Internacional, que conseguiu se classificar para as quartas de final e acabou perdendo para o arquirrival Grêmio, que vinha muito melhor, tinha um trabalho mais bem elaborado. Vale lembrar que o Internacional está voltando para a Série A agora. Vem de uma recuperação e, aos poucos, o time está evoluindo. Tem algumas peças interessantes no seu time. É o caso do meio-campista D'Alessandro, que é experiente, vem sendo o cérebro do time. Tem também o atacante William Potker, que está há muito tempo lesionado, mas que já foi muito importante para o Internacional. Inclusive, agora que ele está fora, baixou um pouco a média de gols do Colorado. Além disso, jogadores como o Patrick, o volante Dourado, são muito importantes para que o Colorado possa vir a fazer um bom campeonato brasileiro. Mas ainda assim, provavelmente, o Inter venha a fazer um bom campeonato e possa até pleitear uma vaga na Libertadores devido à extensão de vagas. Aqui sou o Vinícius Lima para o Tabela Carioca. Estamos chegando nos dois últimos clubes. Vamos falar agora do Ceará. Como é que está o Ceará para 2018, Marcos? O Ceará está retornando após 7 anos fora da elite do futebol nacional. Para esse ano de 2018, esse retorno à Série A, eu creio que, infelizmente, vai ser um dos times que vai estar brigando na parte de baixo. O elenco do Ceará é muito limitado. Ele trouxe alguns jogadores veteranos, o goleiro Renan, que foi destaque no Inter, chegou até a ser campeão. Nossa, Renan. Ganhou o bronze na seleção olímpica de Pequim também. Ah, sim. Destaque para o Arthur, que é o atacante. Né? 19 gols no ano, junto do Gustavo, do Fortaleza. Gustavo. São 19 gols, são os dois maiores artilheiros. 19 gols em 2018? 19 gols em 2018. Tá certo isso, produção? 19 gols em 2018? 14 gols. Só um pouquinho. 14 gols, 6 assistências. Então, isso aí, são 14 gols. Mas a gente aumenta na assistência, que também é importante, né? Também, então, são 20 participações para gol, então que não deixa de ser impressionante. Para 4 meses de futebol. O Ceará tem um contrato de empréstimo até maio, com opção de compra. Então vai ser muito difícil, então. Para comprar 50% dos direitos econômicos dele. Pelo menos 50, né? Pelo menos. É mais complicado porque se vir um clube para cobrir, vai cobrir. Pode ser que leve, mas, segundo a própria diretoria, conversas adiantadas para a renovação do contrato do Arthur. Dito isso, qual posição você aposta para o Ceará? Então, eu creio que o Ceará, apesar desse retorno aí, eu acho que ele vai estar na parte de baixo da tabela também. Pode ser um dos candidatos ao rebaixamento. Para você, Anderson? Ceará, que é um time que leva muita gente ao estádio, fez um bom jogo contra a Transparência, quase eliminou, foi para os pênaltis e perdeu. Mas é um time que vai brigar para não cair, né? O time que a gente, quando sobe, dificilmente mantém. O desnível entre os clubes Sudeste e Nordeste é muito grande. Financeiramente falando, é muito grande. Né? E para encerrar, a gente tem o Paraná, o Bom Paraná, que quem vai trazer informações do Paraná é o Leonardo Abreu. Bota na tela. O Paraná Clube é uma das surpresas do Campeonato Brasileiro desse ano, após subir para a Série A, terminando em terceiro colocado da Série B do ano passado. Não trouxe muitos reforços e também não há muitas expectativas para esse ano no Brasileiro. Infelizmente, deve ser um dos que deve cair para a segunda divisão desse ano. Obrigado, Leonardo, pelas informações do Paraná. Paraná para vocês. Briga para não cair. Eu vou com o Marcos aqui para encerrar bem, porque tranquilo. Vamos com... Briga para não cair. Então, para você, Paraná, volta para a segunda divisão? Volta. E para você, Anderson? Volta para a segunda divisão, perdeu o principal jogador, que era o Renatinho, era dono do time, fez uma boa campanha na Série B, mas até no final da Série B rateou um pouquinho e conseguiu subir.
não conseguiu contratar jogadores. Carlos Eduardo, ex-Flamengo, Atlético Mineiro, Goiás, aquele Carlos Eduardo. O famoso Cadu. Foi contratado para resolver, já se machucou. Então, é muito difícil o Paraná manter. Então é isso, né? Como vocês podem ver, chegamos ao final do nosso especial, né? Aqui, ó, vou rapidamente, só para dar uma lembrada, rebaixamento então. Paraná, Ceará brigando ali, o América pro Anderson não, mas pro Marcos Fim. O Vitória tá brigando ali embaixo, o Sport. O título vai ficar entre Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Santos também, Felipe, Grêmio também, com a permanência da permanência do Renato Gaúcho, né? Mas é isso, galera, a gente volta, estamos encerrando aqui. Voltamos em 2019, se Deus permitir. E aguardem que vai ter o especial Copa do Mundo também, esse sim vai ser top. Obrigado, Anderson. Valeu! Obrigado, Marcos. Valeu, até a próxima. Falou, galera.